Olá, eu sou Fernanda Salgueiro e serei sua professora de Sociologia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre as relações entre indivíduos e grupos sociais, entre nós e os outros. Veremos como as relações pautadas pela desigualdade muitas vezes produzem e reproduzem preconceito e discriminação. Nomearemos alguns tipos de preconceitos e trataremos de 3 formas de discriminação: por exclusão de direitos, por segregação social e por tentativas de eliminação do outro. As relações entre indivíduos e grupos sociais podem ser pautadas por respeito às diferenças ou por desrespeito às diferenças e por produção de desigualdades. Quando essas relações são pautadas pelo respeito às diferenças, há uma promoção da diversidade étnico-cultural da sociedade e podemos ter uma sociedade multicultural, uma sociedade intercultural e uma sociedade que consiga corrigir eventuais desigualdades que já existiam antes por meio de ações afirmativas. Quando nós temos relações entre indivíduos e grupos sociais pautadas pela desigualdade, nós podemos ter a promoção de formas de preconceito e de discriminação, que é o que nós vamos estudar nessa aula. O que é preconceito? Preconceito é uma concepção negativa e prejudicial ou um sentimento de repugnância contra uma pessoa ou grupo, povo ou cultura. Muitas vezes justifica-se porque parte de estereótipos. Então, até aqui nós vimos que o preconceito é uma forma, uma concepção, um juízo que nós fazemos de uma pessoa ou de um grupo que seja um juízo negativo, né? Uma concepção negativa sobre esse grupo. E que muitas vezes isso se justifica por um estereótipo. Mas o que é um estereótipo? Estereótipo é uma atribuição geral de uma qualidade, boa ou ruim, a todo um grupo de pessoas, associando diretamente o pertencimento a este grupo com esta qualidade. É uma redução falsa da realidade. Isso significa que o estereótipo é uma generalização de uma concepção acerca de todo um grupo social. Quando nós dizemos, por exemplo, nossa, só podia ser mulher, por exemplo, né? No caso de um acidente de trânsito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atribuindo a todas as mulheres o atributo de dirigir mal. E nós estamos associando, portanto, esse atributo negativo a todo o grupo dessas pessoas, mesmo sem identificar e sem olhar efetivamente para cada indivíduo que faz parte desse grupo. Então, nós estamos criando um estereótipo de que mulheres dirigem mal e, com base nesse estereótipo, nós estamos reproduzindo um preconceito, sem olhar exatamente para os dados que nós dispomos acerca, por exemplo, dos acidentes de trânsito. E a discriminação? O que seria discriminação? Vamos olhar para o conceito? Discriminação: atitudes por ações ou omissões concretas que signifiquem tratamento desigual a uma pessoa ou grupo social. A discriminação pode ser expressa de forma consciente ou inconsciente, visível ou disfarçada. Então, perceba aqui. Nós vimos agora há pouco que preconceito é uma concepção negativa que eu tenho de uma pessoa ou de um grupo. É uma concepção, é um sentimento que eu posso ter, uma impressão de que esse grupo, por algum motivo, eu acredito que ele seja inferior, que ele seja repugnante. Então, é uma concepção negativa que eu tenho sobre esse grupo e uma concepção positiva demais, talvez, que nós temos sobre nós mesmos, não é? Quando nós estamos falando de discriminação, a gente já não está falando apenas de uma concepção, a gente está falando de atos concretos. Nós estamos falando de ações ou omissões que alteram a realidade social. São manifestações desse preconceito que repercutem na esfera social. Então, quando a gente está falando de discriminação, a gente está falando de ações concretas. Vamos pensar num exemplo. Imaginem que nós temos uma promoção no metrô. Caso uma pessoa vá comprar um bilhete de metrô junto com o de ônibus, ela tem um desconto. Imaginem que uma pessoa, por exemplo, negra, vai comprar este bilhete de metrô com ônibus e essa pessoa não saiba que exista esse desconto. O funcionário do metrô, ele tem um preconceito racial e ao perceber que o cliente, que o comprador,
é negro decide omitir esta informação do desconto. O que vocês acham? Vocês acham que esta omissão dessa informação sobre o desconto é um caso de preconceito, de discriminação ou de ambos? Se nós pararmos para pensar, nós estamos diante de um caso em que houve também discriminação. Por quê? Porque esse vendedor do bilhete, de forma consciente ou inconsciente, né, mas tendo este preconceito racial, decide não informar o cliente sobre um desconto a que ele tinha direito. Então, ele ofereceu um tratamento desigual para aquele sujeito em relação a todos os outros que se encontram numa situação equivalente. Porque todas as pessoas que iam comprar esse bilhete tinham acesso ao desconto, menos aquela pessoa que era negra. Então, vejam que aí a gente tem um caso claro de uma manifestação concreta na realidade deste preconceito que estava dentro deste funcionário, né? Então, a gente tem aí um caso de discriminação. E aí, mesmo que este cliente, né, esta pessoa negra, não soubesse que estava sendo prejudicada, isso não impede a ocorrência da discriminação. A discriminação não depende da consciência da vítima sobre o que aconteceu, né? E não depende também de que haja uma ação concreta. Pode ser também uma discriminação por omissão. Ou seja, a pessoa tinha, nesse caso, tinha o dever de informar. Não informou para prejudicar. Se prejudicou, se houve um tratamento desigual concretamente na realidade, nós estamos diante de um caso de discriminação, tá bom? Então, vamos ver aqui o que a Constituição Federal, a Carta Magna, né, o nosso documento maior, a Constituição Cidadã, que foi promulgada em 1988, vamos ver o que ela diz sobre tudo isso que nós estamos comentando aqui? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Claro, as pessoas são diferentes, mas elas devem ter um tratamento igualitário perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha só, não são só os brasileiros que têm direito a esse tratamento igual. As pessoas que estão morando aqui conosco também precisam ser respeitadas, né? Também têm dignidade humana. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então vejam, agora recentemente esse caso do moço, do congolês, né, Moazi, que estava lá no Rio de Janeiro, um estrangeiro residente no país, né, que foi morto violentamente, né, teve claramente, por um motivo fútil, por um motivo banal, o desrespeito à inviolabilidade da sua vida, né? Um direito que é inviolável, ninguém pode violar esse direito, né? A sua liberdade, a sua segurança, né? Então a Constituição protege, né, as pessoas e assegura esses direitos para as pessoas. Então vamos lá. Homens e mulheres, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, pode ser que a Constituição faça algumas diferenças entre homens e mulheres em alguns casos muito específicos e justificados, mas, em regra, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Essa é a regra básica, tá? Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a gente não pode tratar o outro, discriminar o outro, né, humilhar, torturar, tratar de uma forma degradante, né, desrespeitar as outras pessoas. Isso está proibido pela Constituição Federal, né? Isso está muito claro aqui. Olha lá, inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais. Então, as leis não autorizam as discriminações, tá? Por quê? Porque elas ferem os direitos fundamentais, violam a dignidade humana, então a gente precisa respeitar as pessoas. É isso que a Constituição está dizendo, né? Vamos respeitar, nos respeitar com as nossas diferenças. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível. Imprescritível quer dizer que sempre vai poder ser
julgado, né, pela justiça, não tem um prazo máximo para ser julgado, né, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Olha, gente, a Constituição raras vezes prevê um crime na Constituição. É muito raro isso acontecer. Isso aqui a Constituição resolveu prever o crime de racismo porque ele é quase, como dizia o Rui Barbosa, uma chaga social, né? Ele é algo que está tão difuso na sociedade brasileira que foi necessário, né, o constituinte, o legislador constituinte, entendeu que era necessário até prever na Constituição Federal que isso precisava acabar, né, que não cabe mais, né, no século XXI, no final do século XX, a gente ter uma sociedade tão racista, tá bom? Então vejam aqui como a Constituição Federal, ela proíbe práticas de discriminação social, tá bom? Então vamos ver agora algumas das formas mais comuns de preconceitos e discriminações que nós conhecemos. Então aqui a gente tem um pequeno vocabulário. Quando a gente fala em xenofobia, a gente está falando de preconceito e discriminação contra estrangeiros. Xenofobia, né? Fobia é um medo, mas é também um ódio, né? Esse sufixo, fobia. Então, xenofobia é um medo ou um ódio ao que vem de fora. Xenofobia. Eu vou pular etnocentrismo, daqui a pouco eu volto. Vamos para racismo, que é um ódio, um preconceito contra pessoas de outras raças. Hoje em dia a gente fala de outras culturas, de outras etnias, como por exemplo as populações negras e indígenas, né? O machismo contra as mulheres, o antissemitismo contra judeus, a comunidade judaica, por classe social, contra pessoas, em geral, contra pessoas mais pobres, contra moradores de ruas, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, por gênero ou orientação sexual. Aqui tem todo um vocabulário que seria importante a gente falar um pouquinho sobre ele, porque quando a gente está falando de gênero hoje, no século XXI, a gente não está falando mais apenas de homens e mulheres. Hoje em dia já tem toda uma discussão sobre identidade de gênero. Então nós temos pessoas que são transexuais. Então o que é uma pessoa transexual, né? Uma pessoa que é transexual é aquela que nasceu com um sexo biológico que tradicionalmente está associado a um gênero específico, né? Mas a pessoa que é transexual não se identifica com aquele gênero que está associado àquele sexo biológico com a qual ela nasceu. Então ela se identifica com outro gênero. E aí ela é uma pessoa transexual. Então se nasceu, por exemplo, com sexo biológico feminino ou uma vagina, né? Mas não se identifica como mulher, não assume um gênero, identidade de gênero de mulher, feminina, essa pessoa é uma pessoa transexual masculina, né? Porque se vê como um homem, apesar de ter um sexo biológico que está culturalmente associado às mulheres, tá? Então, a gente tem preconceito de gênero nesse caso, por exemplo, a transfobia, né? O ódio contra pessoas que são transexuais, né? A gente tem preconceito por orientação sexual. As pessoas que têm uma identidade de gênero, né? E o que é considerado, o que era considerado, né? Até a década de 50, né? O que era considerado comum, né? E o que até hoje é majoritário, é que uma mulher ame um homem, né? Mas desde o surgimento dos movimentos LGBTs, né, dos movimentos de lésbicas, gays, transexuais, travestis, bissexuais, há todo um questionamento desse determinismo, né, e há uma abertura para novas possibilidades de expressão de amor, de expressão de vida, de formas de existir no mundo que demandam respeito também. E aí nós temos então outras orientações sexuais que são minoritárias, né, mas que também demandam respeito, né, que também são pessoas que também demandam, que também têm a sua dignidade e que também precisam ser respeitadas. Então, por exemplo, lésbicas são mulheres que amam mulheres, gays são homens que amam homens, né, bissexuais são pessoas que amam homens e mulheres, né? Então, esses são preconceitos por gênero,
motivados por gênero ou orientação sexual. Nós também temos preconceitos de discriminação por religião. Tem pessoas que não toleram que outras pessoas tenham outras religiões diferentes, né? Aqui no caso do Brasil, nós sabemos, né, quem acompanha essa discussão, principalmente quem é da área de sociologia, enfim, que se interessa por essas questões, acompanha as denúncias que acontecem praticamente todo ano, de crimes, de atos de intolerância contra religiões afro-brasileiras, né, que são demonizadas, que, né, sofrem uma série de preconceitos, né, o que é muito grave, né, e nós somos um país multicultural, multiétnico, né, que cabem muitas religiões aqui, basta a gente saber conviver, né, e se respeitar. E também preconceito por origem, né, essa pessoa, a família, a pessoa veio de outro estado, então tem, olha que bobagem, né, porque a pessoa veio de um outro estado, né, a pessoa vai ser discriminada, né, quer dizer, um estado se acha superior ao outro, coisas assim que não fazem o menor sentido. E também outras formas de preconceito e discriminação, tá? Como, por exemplo, por idade, que nós chamamos de etarismo. E só voltando no etnocentrismo. O etnocentrismo é uma crença de que a nossa cultura é superior às demais. Nós já vimos historicamente onde isso pode levar, né? Se a gente pega o caso, por exemplo, do nazismo, que foi uma forma de pensamento que acreditava que os alemães eram uma raça ariana superior às demais, que, portanto, podia dominar as outras raças, né, como eles chamavam, ou o próprio pensamento imperialista, neocolonialista, né, que achava que os europeus eram superiores aos povos da África, da América do Sul. A gente já viu onde isso leva, né? O etnocentrismo é uma atitude de intolerância e de desrespeito com os outros povos que são considerados, portanto, inferiores. Solta a vinheta da Hora da Tirinha. Vamos ler aqui, gente. A Mafalda diz o seguinte, Mafalda e Suzanita. A Mafalda fala, quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Aí a Suzanita fala assim, eu também. Aí a Mafalda diz, deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. A Suzanita não fala nada, ela dá uma estranhada. E aí ela fala o seguinte, para que tudo isso? Era só escondê-los. Então a gente percebe que a Mafalda tem uma preocupação com a situação dos pobres e a Suzanita, na verdade, só tem um incômodo diante da existência dos pobres, mas não que ela queira resolver o problema da pobreza. A Suzanita quer apenas esconder os pobres porque eles a incomodam, ela sente repugnância diante dos pobres, ela não quer que tenha pobres no caminho dela. Então a gente percebe aqui que a Suzanita tem algum problema com os pobres. Agora, que tipo de questão é essa que está exposta aqui nesse quadrinho? Vocês acham que é um caso de preconceito ou de discriminação? A Suzanita agiu de alguma forma explícita na realidade para prejudicar aquele morador de rua? Parece que não. A Suzanita expressa depois o seu preconceito, mas essa expressão para Mafalda não gerou concretamente um prejuízo diretamente ao morador de rua, então aqui a gente tem um caso de preconceito. Para finalizar, vamos então ver 3 tipos clássicos, né, 3 expressões comuns de discriminação. A primeira delas é a violação ou recusa de direitos e acesso a bens básicos. Quando a gente está falando de violação de direitos, a gente está falando de direitos que podem estar previstos em lei, mas que na prática são recusados. Então, quando a gente olha para a própria situação dos moradores de rua, é claro que esses moradores de rua, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da lei, eles têm direitos. Acontece que na prática, por uma série de motivos, né, esses direitos não estão sendo respeitados. Tem algo aí acontecendo do ponto de vista social, né, porque afinal de contas não é uma pessoa sozinha que está ali como morador de rua, né, mas há uma comunidade de moradores de rua, né, isso aponta para uma questão social, que está levando essas pessoas para esse lugar. Então, quando a gente está falando dessa primeira forma de discriminação, a gente está falando de uma violação ou recusa de direitos. Né, a gente também vê isso, por exemplo, no caso dos povos indígenas no Brasil. Os povos indígenas, desde 88, tem lá no artigo 231 da Constituição Federal o direito à demarcação às suas terras, né? Quando a gente vai olhar para a prática,
né, a gente vê que existem processos de demarcação de terras que já duram mais de 30, 40 anos. Não acabam. Essas terras, elas não são efetivamente demarcadas e protegidas, né? Então, a gente tem aí um caso de uma omissão que resulta numa violação de direitos. O segundo caso de discriminação, a segunda forma de discriminação é a de segregação social e espacial. A gente tem alguns exemplos históricos muito tristes que mostram isso acontecendo, né? Eu quero só falar de 2 casos históricos e eu vou pedir para que vocês pesquisem depois um pouquinho mais sobre eles. Nós teremos informações no Saiba Mais, que são os casos do gueto de Varsóvia, na Polônia, durante a ocupação nazista, né, em que você tinha quase 400 mil pessoas, 400 mil judeus, pessoas da comunidade judaica, que foram segregados, né, foram excluídos do restante da cidade, tiveram que ficar dentro de um muro, né, 400 mil pessoas que adoeceram e passaram fome neste gueto de Varsóvia durante a ocupação nazista da Polônia, né? Até que essas pessoas depois eram tiradas dali e levadas diretamente para campos de concentração, onde essas pessoas eram mortas, né? Isso vai gerar depois a famosa revolta do gueto de Varsóvia em 1943, que vai ser a primeira insurreição na Europa contra os nazistas, né? Que é feita pela comunidade judaica. E um outro caso de segregação social e espacial é o do apartheid, que acontece na África do Sul, um país do continente africano chamado África do Sul, que foi uma colônia da Holanda e do Reino Unido, consegue independência em 1931, e já durante o período colonial, os colonizadores brancos, que era uma elite muito pequena, branca, impôs um sistema de dominação econômico, político, social sobre a maioria da população local, né, vários povos negros que estavam ali, e depois, mesmo com a independência, essa minoria branca consegue se manter no poder e oficializa, nas eleições de 1948, oficializa esse apartheid, que é essa separação entre brancos e negros, em que essa maioria negra não tinha acesso a quase nada, e havia uma separação, inclusive, espacial na África do Sul. Eles não tinham acesso a praias, eles não tinham acesso a uma série de coisas, não tinham acesso ao transporte público, educação, saúde, enquanto essa minoria branca vivia melhor do que muitas elites da Europa, né? E aí, esse sistema de dominação do apartheid só vai acabar, pasmem, em 1994, quando Nelson Mandela, que era um advogado negro, é solto, né, porque ele estava preso por esse regime do apartheid desde 62, ele é solto em 94 e ele é eleito presidente da República, o primeiro presidente negro da África do Sul, graças ao quê? À organização dos movimentos negros da África do Sul, que conseguem garantir uma eleição em que os negros possam votar. Então, esse é um caso muito importante para a gente conhecer. E, finalmente, nós temos as tentativas de eliminação de grupo, como uma outra expressão de discriminação extrema, em que você quer simplesmente acabar com a existência dessas outras pessoas, né? Você quer que elas não existam, né? E aqui nós temos os campos de concentração, os genocídios, que são assassinatos em massa, como exemplos desse fenômeno. Bem, vocês poderão saber mais sobre essas informações clicando no Saiba Mais. E para terminar, deixo aqui para vocês uma reflexão. O filósofo iluminista Voltaire dizia que o preconceito é uma opinião não submetida ao tribunal da razão. Vamos refletir sobre o que isso significa? Bons estudos!